Então você deve estar se perguntando por que as teorias científicas estão acabando. Será que isso é realmente algo real ou é somente um problema ali de comunicação de mídia? Será que é falta de marketing ou você não conhece do que está sendo a ciência sendo feita? E hoje em dia o que a gente vê na mídia é inteligência artificial, que tem bastante coisa ali que realmente foram inovações, mas não podemos dizer que é uma teoria científica em si, porque a teoria da inteligência artificial está basicamente ali dentro da estatística, computação, essas coisas. No geral, a gente não pode dizer que a inteligência artificial é uma teoria. Ou também a mídia expõe muito a biotecnologia, que é outra área parecida com inteligência artificial, tem muitas técnicas sendo desenvolvidas, mas poucas teorias. Então você deve estar pensando, então as teorias científicas estão realmente diminuindo? A questão é, as teorias científicas são disruptivas, ou seja, aquelas que abrem novos campos da ciência, como foi o caso do Isaac Newton com a criação do cálculo, das leis de Newton. Ele abriu o que a gente conhece hoje como física clássica e foi praticamente com ele que iniciou toda essa área da física. Ou talvez ali, um outro exemplo é com Albert Einstein, quando ele criou a teoria da relatividade geral e restrita, e foi outro ramo que se abriu e podemos dizer que essas teorias são teorias disruptivas. E essas teorias em si, elas estão em declínio. Uma pesquisa mostrada e publicada na Nature, que é considerado um dos grandes jornais de ciência no mundo, ele mostrou que, de fato, o grau de teorias disruptivas no passado era muito maior do que agora. Isso é generalizado em todas as áreas, seja na biologia, seja na física, na matemática. Estamos, de fato, encontrando um caminho na ciência que está demonstrando um declínio nas teorias disruptivas. Então vamos lá entender por que isso está acontecendo. Podemos dividir aqui em alguns fatos. O primeiro é que pessoas como Isaac Newton, Albert Einstein, Charles Darwin, eles são pessoas que não nascem qualquer dia. Não é qualquer cientista que vai criar uma teoria disruptiva, e são características muito únicas que fazem essa pessoa ter determinada ideia. São um conjunto de vários fatos. Por exemplo, Albert Einstein, ele trabalhava em um escritório de patentes, ele tinha algumas referências ali de pesquisadores da época, ele conhecia um pouquinho ali da matemática, da área, acho que de geometria, e com isso, com todos esses conjuntos, toda essa história que ele passou, foi criando na mente dele até que ele teve uma ideia, e essa ideia se foi transformada em uma pesquisa científica, e assim ele criou uma teoria disruptiva. E a mesma coisa com Newton, que teve uma história completamente diferente. Ele foi lá, trabalhou bastante tempo sozinho na fazenda dele durante a peste negra, e teve inúmeras ideias e foi lá produzindo um artigo atrás do outro e criando cada hora mais uma teoria disruptiva. Ou seja, o caso de Charles Darwin, que foi lá, teve todo um aparato de dar um navio para ele navegar durante anos, para ver se descobrir alguma coisa, explorar o mundo,
o desenvolvimento dos organismos biológicos de animais, para assim, depois de todas essas observações, eles chegarem em uma ideia disruptiva, seja o Einstein com a teoria da relatividade, seja o Isaac Newton com as leis de Newton, ou seja o Charles Darwin com a teoria da evolução. Esses tipos de pessoas, eles precisaram de trajetórias completamente diferentes e também de referências completamente diferentes, e isso foi de maneira espontânea foram responsáveis por surgir ideias dentro da cabeça deles e assim se transformarem em teorias disruptivas. A gente não tem controle nenhum de quando isso vai acontecer, nós não sabemos nenhum dos fatores, mas de fato, hoje em dia temos uma população muito grande, ou seja, tem uma probabilidade maior de nascer alguém assim, e também temos muito mais dinheiro para pesquisa. Hoje em dia, muito mais pesquisa está sendo feito, e hoje em dia os números, os indicadores estão explodindo, mas mesmo assim não temos teorias disruptivas. E é um fator que a gente não consegue controlar e pode ser uma das causas, mas eu considero como uma das causas mais fracas dentro dos argumentos que eu vou apresentar aqui. Um outro fator é a estrutura da academia como a gente conhece hoje. Para quem não sabe, a universidade, a academia, ela é um dos principais instituições de pesquisas no mundo. É onde ocorre o caminho mais tradicional para fazer pesquisa, e a estrutura de como a gente encontra hoje as universidades, como um professor trabalha, ela determina muita coisa que acontece na ciência hoje em dia. Para a gente entender melhor, vamos entender a rotina de um professor. O professor, geralmente, ali na semana, ele tem 3 dias na semana, ele precisa dar aula, ou seja, talvez só no período da tarde. Aí ele sobra algumas manhãs e alguns dias, e ele vai precisar ali, talvez, corrigir uma prova, preparar a aula, e ele vai ter que, além da área de educação, ele também vai ter que dedicar parte do tempo para a burocracia, para a administração, seja escrevendo um projeto novo, buscando algum fundo de financiamento da pesquisa dele, e no fim sobra algumas horas na semana só para ele realmente dedicar à pesquisa. E essa pesquisa normalmente é feita pelos alunos dele, alunos normalmente de doutorado, que vão fazer a pesquisa em si. O professor vai mais ou menos orientar. E esses alunos, eles têm muito menos tempo de experiência, muito menos conhecimento acumulado. Ou seja, você pode perceber aí que a dedicação na ciência, ou a quantidade de horas que você gasta dentro da ciência é muito pouco hoje em dia. E talvez seja isso um dos fatores para que as teorias científicas disruptivas estejam sumindo. Obviamente, se alguém ali dedicasse talvez horas e horas durante o dia só para realizar pesquisa, a chance talvez aumentava. E se também tivesse talvez dinheiro infinito, todo amparo, material, instrumentação, talvez assim tenha mais chances de existir alguma teoria disruptiva, mas não é nada garantido, como a gente já viu. Existem inúmeros fatores que determinam isso. Um dos outros grandes fatores que determinam isso é como essa pesquisa é conduzida, quais são os interesses de um pesquisador dentro de uma determinada pesquisa. Para quem não está no meio acadêmico, é meio difícil entender como funciona, mas eu que estou dentro do meio acadêmico, estou fazendo um doutorado,
eu posso trazer aqui uma ideia de como funciona uma pesquisa e como são os interesses dos pesquisadores por trás. Primeiro, para que você continue dentro da carreira acadêmica, ou seja, entre no doutorado, você provavelmente vai querer fazer um pós-doutorado e depois virar um professor, e tudo isso, cada uma dessas etapas depende de indicadores. Esses indicadores, eles são números de publicações, número de citações e trabalhos que foram feitos, enfim, a quantidade de trabalho, o nível de produção, a quantidade de material que você pode apresentar para uma banca avaliar e te dar a bolsa de pesquisa que você quer. E para ter esses números elevados, obviamente a sua pesquisa ela tem que ter cada vez menos risco. Quando uma pesquisa é muito arriscada, a chance de você ter uma publicação no final é muito baixa. Então, o que normalmente ocorre é que busca uma pesquisa menos arriscada, com mais chance de gerar publicações, e dessa forma o cientista no final do seu doutorado, do seu pós-doutorado, vai conseguir ter os números tão desejados e assim conseguir entrar na academia, conseguir aquele emprego de professor com vaga permanente, e quando ele vira professor, ele entra de novo naquela roda onde vai trabalhar tanto na área administrativa quanto na área de educação, e na pesquisa provavelmente vai terceirizar para um outro aluno de pós-doc ou doutorado para realizar a pesquisa e ele só administrar. Então você percebe que tudo isso está interligado e a pesquisa como um todo está voltada mais nos números e menos em impactar a ciência como um todo. É como a estrutura científica no mundo ela se moldou, e provavelmente seja esse um dos grandes fatores para que não exista hoje em dia uma teoria disruptiva que chegue ao ouvido da população, como é você que está escutando. Outro grande motivo talvez seja a hiperespecialização. Hoje em dia existe tantas, mais tantas áreas, existem tantas, mais tantas publicações, que é impossível você acompanhar mais de 2 áreas da ciência ou mais de algumas áreas da ciência. Você acaba mesmo sabendo aquela que sai na mídia e que todo mundo comenta sobre. Então, o caminho mais comum de um aluno de doutorado, é claro, ele vai escolher uma área e vai tentar estudar ao máximo possível aquela área para ver se ele consegue, de certa forma, gerar uma contribuição científica. A contribuição científica, ela de fato demanda muito tempo e demanda muita leitura da bibliografia, e dessa forma quem se hiperespecializa acaba perdendo a capacidade de uma visão geral que pode impactar a sua área como um todo ou a área da ciência como um todo. Ou seja, você vai ter muito menos referências de diferentes áreas que podem provavelmente dar aquele estalo na sua cabeça para gerar uma teoria científica e produzir uma ciência de ponta que vai impactar o mundo todo. Então, isso é realmente um caminho que inibe a existência de novas teorias disruptivas, e a gente pode ver isso se refletir dentro de áreas como
como algumas pesquisas que surgiram hoje em dia, que é o algoritmo de automatização chamado Adam, o artigo que lançou esse algoritmo, que não é uma teoria, sim, mas uma técnica. Esse artigo ele possui 10 vezes mais citações do que o artigo mais famoso de Albert Einstein. E também um outro artigo que lançou a Transformers, que foi a base para que exista o ChatGPT e inúmeras outras aplicações por aí. Essa rede neural Transformers, o artigo que lançou ela, o Attention is All You Need, ela também possui um número astronômico de citações se você considerar o tempo de existência desse artigo. E o que você pode ver aqui dentro desses dados é que a ciência está muito mais preocupada em metaciência ou gerar está muito mais voltada em métodos, desenvolver métodos, melhorar métodos, usando outros métodos e não buscando um paradigma diferente, uma nova forma de pensar, uma nova forma de observar o mundo. E sim olhar os métodos que funcionam hoje em dia e melhorar esses métodos. E, de fato, quando você se preocupa mais com o método e menos com a ciência como um todo, é um dos fatores principais para que haja esse declínio das teorias disruptivas. Então, espero que aqui você tenha entendido como funciona a ciência como um todo e também entendido porque as teorias você não está escutando mais nenhuma. E caso você tenha interesse em saber um pouco mais de inteligência artificial, que foi o que eu apresentei aqui no final, eu vou deixar aqui um link do vídeo de como funciona a economia da inteligência artificial. Caso você tenha interesse, clique aqui e até a próxima. Tchau.